achar que é propaganda minha. Mas eu estou trazendo hoje o review de Homem-Aranha através do Aranhaverso, que sim, eu assisti pela HBO Max. Eu não estou sendo patrocinado pela HBO Max, mas se quiser patrocina nós, te aceito. Mas dessa vez eu trago o review desse filme que eu infelizmente não pude ir ao cinema assistir, e que sim, foi um ótimo filme. Mas eu vou tentando contar mais detalhes para vocês depois do like de vocês. Isso aí, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se inscreva aqui no canal. Isso ajuda bastante a gente aqui, ativando o sininho de notificações, é claro. Então vamos falar sobre esse incrível filme através do Aranhaverso? Bora lá! Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Arte Nerd. Aqui quem fala é o Augusto e nós falaremos hoje sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso. E sim, este vídeo terá alguns spoilers, tá? Eu não vou dar todos os spoilers, somente alguns, tá? Não se preocupe que eu vou tentar manter o final em aberto para vocês ficarem sabendo o que vai acontecer, tá? Claro que muita coisa o pessoal já viu, né, porque foi assistir o filme. Também os trailers já mostraram, spots, enfim, dá para você praticamente montar o filme com os spots também. Mas tem muitas cenas inéditas e muito legais. Para começar, nós vamos falar sobre o próprio Miles Morales como Homem-Aranha. Aqui nós temos ele já estabelecido como Homem-Aranha há um ano na cidade de Nova York, cuidando do Brooklyn, que é o bairro que ele mora. E ele está se mantendo ali como Homem-Aranha já há um bom tempo. Ele tem a sua vida estabelecida dessa forma. Quer dizer, é aquilo, né? Se você é um Homem-Aranha, você tem uma vida estabelecida como super-herói. Porém, a pessoa é extremamente conturbada. E o Miles, diferente do Peter, apesar desse Miles ser bem inteligente, né? O Peter é genial, na verdade. Ele tem que estudar ainda. Ele ainda está no ensino médio, mas está pensando na faculdade. E acontece, né, que ele é aquele momento Homem-Aranha, sabe? O cara tem uma entrevista na escola, os pais estão esperando ele, mas aparece um vilão. E é o vilão mais atrapalhado possível, que é o Mancha. E sim, o Mancha, ele é um vilão importante na história. Na verdade, ele vai se tornando cada vez mais importante com o passar do filme. E é, assim, absurdo o nível de crescimento dele. Outro detalhe importante é que a relação dos pais do Miles, ela é um pouco conturbada devido a essas mudanças na vida deles. O Miles, ele já não é mais um garotinho, ele já tem seus 15, 16 anos. Ele está pensando em seguir carreira na área da ciência. E ele precisa escolher uma faculdade para isso, ele quer ir para uma faculdade renomada. Mas ele é um pouco mais distante de casa. E claro, né, aquela coisa da relação de pais e filhos, isso bate bastante no coração deles, né? E é bem legal você ver que do nada tem uma emergência e o Miles tem que correr para poder ir atrás do vilão. E o pai dele também, já que ele é um policial. E a história vai se desenrolando a partir daí. Temos umas conversas legais do Miles com o pai dele, que na verdade o pai dele não sabe que o Miles é o Homem-Aranha. E fiquem ligados em uma coisa: o pai do Miles, ele vai se tornar capitão da polícia. E isso é um ponto importante na história. Tipo, muito importante mesmo. E a partir daí nós vamos ter todo esse trajeto aí, essa trajetória com relação a Miles e a filha dele. Mas em paralelo a isso, nós também temos a Aranha Fantasma, a Gwen Stacy. E é ela que inicia o filme. A introdução do filme é com ela, não é nem com o Miles.
Isso eu achei um pouco surpreendente, mas achei bem legal. Ela tem uma certa boa relação com o pai, porém existe uma desconfiança no caso dela como Mulher-Aranha do universo dela, porque eles acham que foi ela que matou o Peter Parker daquele universo. Se a gente viu lá no outro filme, né, a gente sabe que o Peter se transforma no lagarto e ele acaba morrendo. E o Capitão Stacy acha que foi ela que matou o Peter. E aí nós temos umas cenas de ação bem legais, tal. E tudo isso vai culminando para uma cena extremamente dramática. E com aparições de personagens do Aranhaverso, como a Jessica Drew, que está bem diferente dentro dos quadrinhos, e o Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099. Cara, é bem legal essa cena, é bem maneiro. E aí você vai começando a entender, tendo a introdução, né? Vai começar a entender o que está acontecendo no Aranhaverso. Com o passar do tempo, nós vamos perceber que o Spot ele vai se tornar um vilão mais poderoso, como eu disse, porque o que ele passou tem a ver com o Miles. Lá no Homem-Aranha, no Aranhaverso, para quem não se lembra, acontece a explosão de um acelerador de partículas. Esse acelerador, na verdade, não é bem um acelerador, né? É mais ou menos isso. É um canhão que eles utilizam para poder destruir barreiras dimensionais. Eu esqueci o nome agora. Colisor. É um colisor. Cara, aquela situação ali que acontece especificamente no final do filme, que é quando o Miles destrói o colisor e o Rei do Crime é preso, o Mancha estava lá. Ele estava trabalhando como cientista para o Rei do Crime. E ele acaba entrando em contato com aquele material do colisor e se transforma no Mancha. Aí o que ele faz? Ele começa a ir em várias Alchemax, ele descobre uma expansão nova para o poder dele, em que ele consegue acessar diversas realidades através das manchas do corpo dele. De início ele só conseguia mudar de lugar, essas coisas. Ele percebe que o potencial do poder dele é muito maior. E ele tenta amplificar isso cada vez mais. E ele vai passando de plano, de universo em universo. Até que ele se transformar num ser altamente poderoso, tipo, extremamente poderoso de verdade. E com um detalhe, ele sabe, por uma certa ligação que ele tem com o Miles, quem é o Homem-Aranha, que no caso é o Miles Morales. E ele começa a entender as questões de fluxo temporal, fluxo do tempo, começa a perceber as coisas que se repetem no universo do Homem-Aranha, na vida de não só do Miles, mas de vários Homens-Aranha. E nós temos cenas com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, a gente tem referências ao Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é até mostrado no trailer do Miguel O'Hara falando. Cara, é muito legal. A animação, ela tá muito bonita. Ela tem os seus momentos em que as luzes ficam, as cores, na verdade, ficam mais vibrantes, caóticas, que expressam bem as emoções dos personagens. Os glitches, que é quando um personagem que está num universo que não deveria ser o dele, ele acaba sofrendo isso. Cara, é muito, muito legal. E a gente é apresentado a diversos Homens-Aranha, Mulheres-Aranha do multiverso. Alguns mais do que outros, né? Como o Punk-Aranha, o Robin, que é um personagem bem engraçado. O Homem-Aranha Indiano, que, cara, ele é muito legal. Pensa num cara altamente positivo. É esse cara. O cara mais pra cima, mais positivo que você vai conhecer é ele. Ele é extremamente positivo. A gente também conhece uma Mulher-Aranha que, na verdade, o poder dela é um avatar. Tipo, um avatar mesmo de videogame. É bem diferente.
A gente tem a aparição também de um dos personagens, alguns do Aranhaverso, que é o Peter, que agora já tem uma filha, a Mayday Parker, e é uma referência ao universo em que a Mayday é a Mulher-Aranha. Ela se torna Mulher-Aranha naquele universo ali. Então, provavelmente eles pegaram essa fase que não é canônica, obviamente, já que o Peter do universo principal não tem filhos. E também tivemos a aparição da Penny Parker. É uma das poucas assim que são conhecidas lá do primeiro filme, que é o Homem-Aranha Noir, o Peter Pork, né, o Porco-Aranha, eles não aparecem. Eles não chegam a aparecer. Não interagem, na verdade. E cara, é muito legal, especialmente as cenas da Gwen Stacy com o Capitão Stacy. As cores elas trocam muito por causa da intensidade das emoções. E quando um está extremamente caótico, tem uma cor. Quando ela está tentando trazer uma leveza para a situação, tentar resolver a situação, a cor é outra. Aí tem aquelas mesclas. Assim, se você gosta de teoria das cores, se você gosta de estudar cores, Homem-Aranha através do Aranhaverso é o filme para você. Porque é muito, assim, bem coloridão nesse sentido, né? As cores ligadas às emoções. É bem legal isso. Passando essa fase, além disso tudo, nós temos a questão do por que existe a Sociedade Aranha. Eles estão ali não para enfrentar, como acontece nos quadrinhos, os herdeiros, que na verdade não existe uma Sociedade Aranha direito, né? Eles são meio que sobreviventes ali no Aranhaverso. Aqui não, aqui o Miguel O'Hara ele realmente organizou todo mundo para que o cânone permaneça fluindo. Alguém lembrou da TVA aí? Pois é, se você viu a série Loki, você vai entender o que eu estou falando sobre linhas do tempo. Mas se você não viu, não tem problema. Aqui a ideia deles é proteger o cânone, a linha do tempo de cada universo. Mesmo que uma tragédia tenha de acontecer, eles têm que manter assim para que aquele universo não seja apagado. Pelo menos é o que dá a entender na história. Parece que o que acontece ali, quando acontece algo diferente, a linha do tempo simplesmente é destruída. O que eu achei muito estranho, na minha opinião. Isso eu achei um ponto negativo no filme. Não faz muito sentido. Para mim, o que faria sentido é o seguinte: alterou a linha do tempo, beleza, modificou a história daquele universo. Só isso. Então, as circunstâncias que podem ocorrer são outras. Porque você alterou um certo aspecto da continuidade. E aquilo ali vai mudar todo o restante do futuro. Mas não chegaria a destruir a realidade em si. É só como a gente é apresentado na TVA, você cria uma realidade alternativa. E não destruiria, né, aquela linha principal permaneceria fluindo. Já a outra fluiria para outro sentido. Então, eu acho que isso eu achei meio estranho, tá? Mas é só um detalhe, né? Que a trama em si, ela trata muito sobre isso, sobre decisões. E isso é uma das coisas que eu achei legal, porque realmente o que acontece desde o início do filme são as decisões de cada personagem. A decisão da Gwen de não contar que ela era a Mulher-Aranha e talvez contar. A decisão do Miles de contar ou não para os pais que ele é o Homem-Aranha. De ir para uma faculdade ou não, ir para outra faculdade, uma mais próxima de casa, uma mais longe de casa, e as consequências disso. As atitudes dele para com um vilão que é emocionalmente abalado e que ao invés dele fazer piada, ele poderia tentar ajudar o cara. Sabe? São diversas decisões que são tomadas na vida e que geram consequências. Algumas são simples, outras são muito grandes e podem gerar consequências graves. E lembra do que eu falei sobre o Capitão? Pois é.
Uma das situações em que acontece isso é com o Homem-Aranha indiano. O Miles ele não deveria estar na determinada situação, mas por causa disso, ele salva um certo capitão. Por fazer isso, o cânone é afetado. E é aí que ele é explicado sobre isso. De que pode acontecer uma tragédia e essa tragédia está ligada a um capitão. Isso é uma das coisas que podem acontecer. Existem outras, como aconteceu com o Tio Ben. Se o Tio Ben não tivesse morrido, quais daqueles personagens ali seriam Homens-Aranha? Será que eles seriam? Será que não? Claro, eles estão limitando o escopo dessa forma, porque na verdade existe um universo em que o Tio Ben não morreu, e nem o Peter Parker. E eles são os Homens-Aranha daquele universo. E existe um em que a Tia May é a Mulher-Aranha. E o Tio Ben e o Peter estão vivos. Então, existem essas diferenças, sabe? Dos quadrinhos. Mas é só para pontuar mesmo. Porque o filme, assim, apesar de ter essa limitação, ele mantém a carga dramática ali, a tensão. E, tipo, é muito, muito grande mesmo. O Miles, ele tem que tomar uma decisão rápido. E essa decisão pode afetar e muito a vida dele e também o próprio cânone, como é chamado, da linha do tempo. E a gente percebe que o Miguel, na minha opinião, né, falando aqui sobre o Homem-Aranha 2099, ele é um cara muito obstinado. E tem uma coisa que ele faz que eu fiquei na dúvida do porquê que ele faz aquilo. Ele injeta alguma coisa no próprio corpo, que eu acredito que deixa ele mais forte, mas eu não acho que ele precisasse disso. E de onde vem essa substância? Eu realmente fico curioso para saber de onde é que isso veio, como ele, se foi ele que produziu, o que aconteceu. Ele realmente passou por uma situação de tragédia. E isso abalou muito ele. Foi por isso que ele criou a Sociedade Aranha. Mas isso meio que não é uma justificativa para tudo que ele faz. E eu acredito que no segundo filme, né, na verdade, o terceiro filme, aí ele venha a, tipo, cair a ficha assim, pum. Acho que eu tô fazendo besteira. O problema é, o que vai acontecer no terceiro filme? Porque o final desse filme, ele te deixou com uma porta aberta gigantesca. E a gente não sabe o que vai acontecer exatamente. O Spot, ele está num nível de poder absurdamente elevado. É exorbitante. Eu honestamente não tenho a menor ideia de como o Miles vai derrotar ele. Eu acredito que não vai ser na força bruta, porque na força bruta não tem como. Muito, muito difícil. Mesmo com o ataque Venom dele, que é a bioeletricidade dele, acho que ele não dá conta disso, não funcionaria. Acredito que ele vai ter que apelar para a ciência. E vai ser só com o cérebro que ele vai derrotar. Ou ele vai meter o conversinha no jutsu e vai resolver. Mas eu tô mais tendendo para a ciência. Eu acredito que sim. Que essa é uma marca registrada do Homem-Aranha. O Peter Parker sempre foi um cientista. E na animação Marvel's Spider-Man, o Miles Morales, que também é um Homem-Aranha, também é um cientista, pelo menos ali é um aspirante cientista, né? Eles estudam para isso. Então, eu acredito que esse vai ser o ponto focal. Vai ser uma das formas de resolver o problema do Spot. Agora, a questão é como o Miles vai sair da enrascada que ele se colocou. Porque aquele final, cara, foi de arrepiar. Foi muito, muito bom. Cara, foi muito bom. E a gente tem também um novo grupo se formando para tentar ajudar o Miles. E eles têm que dar um jeito deles de achar o Miles ainda, né? Que ele está desaparecido. E prestem bastante atenção em alguns detalhes com relação aos números das terras.
Só vou deixar essa dica para vocês. Mas, para mim, Carlos Augusto, Homem-Aranha através do Aranhaverso é um excelente filme. Tipo, excelente mesmo. Tirando esses pequenos pontos que eu mencionei, com relação ao cânone, essa questão da linha do tempo, o restante do filme é impecável, na minha opinião. Ele é excelente. Você quer ver um filme com bastante aventura, com bastante ação, com drama, cara, a relação de pais e filhos, Homem-Aranha através do Aranhaverso é muito, muito bom. É tipo, muito bom mesmo. É de surpreender, porque a gente teve uma leva de filmes, assim, medianos, bons, mas com um nível de qualidade excelente, como foi através do Aranhaverso. Difícil, hein? Tá difícil de achar. Porque, pelo menos de super-heróis. Porque esse realmente surpreendeu. Mas surpreendeu muito mesmo. É muito, muito bom. Então, fica aí a minha dica para vocês que não assistiram Homem-Aranha através do Aranhaverso ainda. Vão lá na HBO Max para poder assistir. Porque vocês não vão perder seu tempo, não. Vai ser muito bom. Pode acreditar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui mais reviews de outros filmes, né? Tem mais alguns ainda para eu assistir. Mais um que eu já assisti e ainda vou fazer o review. Então fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd. E para isso aí, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo aqui. E é claro, deixe seu like neste vídeo que ajuda bastante a gente. Não se esqueça também de comentar se vocês já viram Homem-Aranha através do Aranhaverso e o que vocês acharam. Bota aí nos comentários. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Homem-Aranha. Cara, quem não gosta de Homem-Aranha, né? Ele é muito maneiro. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima. E bons filmes para todos nós. Valeu!